Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou passando aqui para revisar alguns aspectos importantes do nosso conteúdo, que é a filosofia moderna. Antes de falar das características básicas da filosofia moderna, a gente não pode esquecer do contexto histórico em que ela está inserida. Um contexto de grandes transformações econômicas, com o mercantilismo, com as grandes navegações, transformações políticas, com o absolutismo, transformações também de cunho religioso, com a reforma protestante, e transformações culturais, a partir do renascimento cultural. É um momento onde a Igreja Católica é cada vez mais questionada e os seres humanos passam a tomar rédea da sua vida. Os seres humanos passam a acreditar em si e valorizar mais a sua capacidade. Então, todo esse contexto foi essencial para o surgimento de uma nova cultura, de um novo pensamento que valorizava o ser humano através do antropocentrismo, que valorizava também a ciência através do cientificismo, valorizava também o uso da razão e não mais da fé, através do racionalismo, e a gente não pode esquecer que nesse contexto há uma grande inspiração da cultura greco-romana e uma tentativa de negar a cultura medieval. E a gente não pode também deixar de mencionar que todas essas ideias que se espalharam pela Europa tiveram origem na Itália. A Itália, que era um grande polo de desenvolvimento cultural, científico, literário, artístico, por conta do grande desenvolvimento que a burguesia possuía naquela região. E a burguesia foi a grande financiadora de todas essas inovações, de todas essas transformações. No que diz respeito à ciência, a gente não pode esquecer dos avanços na astronomia, com Copérnico, Galileu, Giordano Bruno, lembrando que esses grandes cientistas tiveram como contribuição principal o desenvolvimento da teoria heliocêntrica. O geocentrismo defendido pela Igreja Católica cai por terra. Além de provar que a Terra não era o centro do universo, esses cientistas também passam a defender a ideia de que o Sol é uma estrela, como tantas outras, e que o universo é infinito. No que diz respeito à política, a gente também não pode deixar de mencionar Nicolau Maquiavel, um italiano que se destacou por ser um grande defensor do absolutismo, do poder absoluto do príncipe ou do rei. Maquiavel, que vivia na Itália, uma série de repúblicas sem um poder centralizado, defendia essa centralização como a única forma de trazer paz e segurança para uma nação. Maquiavel, inclusive, proferiu uma frase que ficou muito famosa, de que os fins justificam os meios. O que ele queria dizer lá no século XVI? Que se for preciso cometer atos um tanto quanto rígidos, o rei deve fazer isso para trazer a paz e a harmonia para toda a população. No que diz respeito à filosofia, de fato, o conhecimento foi o carro-chefe, das ideias desenvolvidas nesse momento. E a gente não pode deixar de falar de um importante empirista inglês, Francis Bacon. Bacon acreditava que o conhecimento era obtido através da experiência, através das sensações, e dedicou boa parte da vida dele a isso, a realizar experiências que trouxessem qualidade de vida para os seres humanos. E a gente não pode falar de Bacon sem falar do seu método, o método indutivo. Bacon acreditava que a partir da análise de casos particulares, regras gerais poderiam ser criadas. Se eu não tenho condições, por exemplo, de analisar todos os seres de uma mesma espécie que vivem no mundo, eu seleciono
um número de seres, analiso esses seres, observo e a partir dessa observação eu posso criar uma regra geral que tenha validade para todos os seres do mundo. Esse é o método indutivo de Bacon, a criação de regras gerais a partir de casos particulares. Outra grande contribuição de Bacon foi a teoria dos ídolos. A teoria dos ídolos diz respeito a tudo aquilo que atrapalha a obtenção do conhecimento, a todos os obstáculos que afastam o ser humano do verdadeiro conhecimento. E dentre esses ídolos, a gente tem o ídolo, né, da tribo, que está relacionado aos sentidos, os sentidos que muitas vezes podem enganar os seres humanos, né? Eu observo as coisas de acordo com as minhas emoções. As minhas emoções podem me enganar. Então, os ídolos da tribo estão ligados aos sentidos que afastam os seres humanos do verdadeiro conhecimento. Um outro ídolo importante é o ídolo da caverna. O ídolo da caverna está relacionado a pré-conceitos, a pré-julgamentos, a pré-juízos. Ideias que foram passadas de geração em geração, que fazem parte do senso comum e que dificultam a verdadeira obtenção do conhecimento. Um outro ídolo muito importante é o ídolo do foro, também chamado de ídolo do mercado, que está ligado à linguagem. A linguagem que pode possuir sentidos diferentes em contextos diferentes. Palavras que podem levar os indivíduos ao erro devido aos seus diversos sentidos. Então, o ídolo do foro diz respeito à linguagem. E o último ídolo é o ídolo do teatro ou ídolo das teorias. Esse ídolo está ligado a pessoas, a ideias que têm uma grande reputação e que teoricamente não podem ser questionadas. Por exemplo, né, Aristóteles foi um grande filósofo grego que desenvolveu uma série de ideias importantes e obteve uma grande reputação. A maior parte das pessoas não questionam Aristóteles porque Aristóteles é Aristóteles. Então, para Bacon, esse ídolo do teatro acaba levando o indivíduo à obtenção de um falso conhecimento. Porque toda teoria, todo filósofo, todo cientista pode ser questionado de acordo com Bacon. Continuando a falar, né, da filosofia moderna, a gente precisa chamar a atenção para um outro filósofo muito importante desse período, o francês René Descartes. René Descartes era racionalista. Então, diferentemente de Bacon, ele acreditava que as experiências podem levar o ser humano ao erro, ao engano. Então, é necessário confiar no uso da razão. E falando de Descartes, a gente não pode deixar de mencionar mais uma vez o método que foi criado por ele, né, chamado de método cartesiano. Quais são as etapas principais desse método? A primeira etapa é o ceticismo metodológico, é começar com a dúvida, é ter certeza de que aquilo que você acha que é verdadeiro realmente pode ser o ponto de partida para o início de uma investigação científica. Então, eu analiso o conhecimento que eu já tenho, né, questiono esse conhecimento que eu já tenho, e após esses questionamentos, eu posso partir do que eu já sei para obter um novo conhecimento. A segunda etapa é a análise. Análise significa divisão. É dividir o objeto de estudo em quantas vezes for possível. Já a terceira etapa é o avanço regular do conhecimento. Isso significa partir do mais simples para o mais complexo. E a última etapa é a enumeração ou revisão. Revisar todas as etapas anteriores. E aí, finalizando, né, a nossa pequena revisão sobre a filosofia moderna, a gente não pode deixar de falar de Baruch Spinoza. Spinoza também era racionalista, como Descartes, mas dedicou a maior parte da sua obra, do desenvolvimento das suas ideias, a questões que envolviam Deus e a religião. Spinoza
acreditava que o livre-arbítrio não existia. Ou seja, o ser humano não podia ser responsabilizado pelo que acontecia com a sua vida e o que acontecia com o mundo. Tudo o que acontecia era devido à permissão e à vontade de Deus. E outra ideia muito importante de Spinoza é que ele acreditava que Deus possuía uma natureza naturante e uma natureza naturada. O que é que isso significa? Significa que Deus era o criador de tudo e Deus também estava em tudo. Deus está em nós, seres humanos, está na natureza. Então, Deus está presente a todo momento, tendo uma relação muito próxima com os indivíduos. Então, amores, eu espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Tenham uma ótima prova e até mais. Beijo!